E aí, gente? Bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar, então, o pedacinho que faltou da aula passada, né? Acabei falando bastante, mas a gente vai terminar, então... Nossa, gravando, né? Mas a gente vai terminar e dar continuidade e falar mais um pouquinho sobre oxirredução, tá bom? Então, hoje eu vou ser direta, eu vou continuar. E vamos lá, então. Cadê o PowerPoint? Aqui. Bom, na aula passada a gente começou, na verdade, começou a ver essa tabela, né, que eu montei para vocês, uma tabela onde a gente vai ver algumas regras, né, para o NOx. E essa tabela, assim, vai guiar a gente, né, para conseguir calcular, enfim, e colocar ali o número de oxidação de certo átomo em uma molécula. Então, agora eu vou continuar. E lembrando, né, que a primeira coluna é a coluna onde vai estar a regra, assim. A terceira coluna tem um exemplo e a última o NOx, ok? Então vamos lá. Existem esses três elementos aqui, a prata, o zinco e o alumínio, que eles têm um NOx fixo. Por quê? É um NOx que vai se manter constante quando ele estiver ligado a um outro átomo de, sei lá, de outro elemento, né, na verdade, não outro átomo, outro elemento. Então, o NOx fixo da prata é mais 1, do zinco é mais 2 e do alumínio mais 3, ok? Então, mais uma regrinha aí pra gente memorizar. Toda vez que vocês verem a prata, o zinco ou o alumínio ligado a outro elemento, o NOx dele vai ser esses aqui que vai se manter constante, tá bom? Hidrogênio. O hidrogênio, a maioria das vezes, o NOx dele vai ser de mais 1. Porém, vai haver um caso sim, que é o próximo que a gente vai falar, onde o NOx dele vai ser ao contrário, vai ser menos 1. Né? O sinal vai ser o oposto. Mas, né, seguindo aqui um exemplo do hidrogênio, por exemplo, a gente viu aqui no slide anterior, na verdade, que família 7A, à direita da fórmula, tem um NOx de menos 1. Então, nesse caso, o cloro teria um NOx de menos 1. E o hidrogênio, por sua vez, um NOx de mais 1. Então, a gente consegue observar através desse exemplo que realmente, né, o NOx do hidrogênio é mais 1. Agora, quando a gente tem um hidrogênio ligado a um metal, a gente chama isso de hidreto metálico, aí vai acontecer outra coisa. O hidrogênio, que antes era a nossa parte positiva da molécula, vai passar a ser a nossa parte negativa, porque ele vai estar do lado direito da fórmula. Por exemplo, aqui, o hidrogênio está desse lado aqui, né, do lado negativo, e o cobalto está aqui do lado positivo. Então, nesse caso, o hidrogênio vai ter um NOx de menos 1. Então, toda vez que vocês verem o hidrogênio ligado a um metal, o NOx dele vai ficar negativo, vai ser menos 1, ok? Agora, o oxigênio. O oxigênio, vamos lembrar, ele é da família 6A. Eu não falei para vocês que família 6A tem um NOx de menos 2? Então, o oxigênio, geralmente, a maioria das vezes, vai ter um NOx, então, de menos 2. Um exemplo aqui é a molécula da água, né? H2O. O hidrogênio vai ser menos 2, a gente acabou de ver que o hidrogênio não, oxigênio. A gente acabou de ver que o hidrogênio tem um NOx de mais 1. E tá certinho aqui, né? Então, nesse caso, ó, nesse caso não, né? Todas as vezes o oxigênio vai ter um NOx, então, de menos 2, ok? Quando ele estiver, assim, do lado direito da fórmula. Agora, a gente também vai ter uma exceção no oxigênio, que é quando ele for um peróxido ou superóxido, né? Nesse caso, o oxigênio vai ter um NOx de menos 1. Então, aqui, ele teria um NOx de menos 1, ok? E a próxima regra, então, molécula não ionizada. O que isso significa? É uma molécula neutra. E a gente vai precisar lembrar de algo que eu falei aqui para vocês. Esse slide aqui, que eu falei que é importantíssimo a gente lembrar que as somas dos NOx de todos os elementos de uma molécula neutra é 0. Então, o que vai acontecer? Aqui, por exemplo, eu tenho o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, a gente vai tentar, né? Tentar não, vai descobrir qual é o NOx de cada um desses elementos, tanto do hidrogênio, quanto do enxofre, quanto do oxigênio aqui.
E aí, para isso, a gente vai precisar lembrar dessa regrinha de que quando a gente soma tudo, vai dar zero. Então, o que a gente vai fazer? Eu até já deixei aqui escrito para vocês. O hidrogênio não tem um NOx de mais 1? Então, eu já coloquei aqui, mais 1. Deixa eu colocar um aqui. O oxigênio tem um NOx de menos 2, correto? Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma continha para descobrir qual que é o NOx do enxofre, ó, que está aqui no meio, e a gente vai igualar isso a zero. Então, a soma de todos esses NOx vai ter que dar zero. O enxofre é o que a gente quer descobrir. Por isso, ó, vamos fazer então. Mais 1 vezes 2 dá 2. Por que eu fiz vezes 2? Porque a gente tem 2 átomos de hidrogênio aqui. E aí, beleza, anotei aqui, mais 2. O enxofre é o que a gente quer saber, então eu coloquei ele como x, mais x. O oxigênio, o NOx dele é menos 2, mas a gente tem 4 átomos de oxigênio, então faz menos 2 vezes 4, que vai dar menos 8. E aí a gente soma tudo isso, igual a zero, vai dar uma equação de primeiro grau, a gente resolve e tal, passa para lá, passa para cá. E aí o resultado do x, que no caso é o NOx do nosso enxofre, vai dar 6 positivo. Então, nesse caso, o NOx do enxofre deu 6 positivo, ok? Então, a gente vai usar isso, na verdade, para muitas moléculas, muitas moléculas. E, enfim, inclusive a gente viu isso na aula sobre funções inorgânicas, onde eu falei para vocês que estava falando para vocês a nomenclatura, né, dos ácidos, e a gente usou isso, o NOx. Não sei se vocês lembram, mas enfim. Continuando, agora por outro lado, quando a gente tiver uma molécula ionizada, ou seja, uma molécula que tem carga, a somatória do NOx de todos os elementos vai ser igual à carga que ela estiver apresentando. Nesse caso, a gente tem aqui o hidrônio. Ele tem uma carga positiva, ou seja, essa molécula aqui acabou de perder um elétron. Então, ela não está neutra. Ela está ionizada e é um cátion, porque a carga aqui está positiva, ok? A gente já viu isso também. E aí, o que vai acontecer? Para eu saber o NOx, né, de, sei lá, todos esses elementos aqui, a soma deles vai ter que dar mais 1, tá bom? E aí, por exemplo, vamos supor que a gente não lembra o NOx do hidrogênio. Então, a gente sabe que o do oxigênio é menos 2, aí a gente pega, ó, escreve aqui, menos 2. E aí a gente quer saber o do hidrogênio. Então, não tem 3 átomos aqui de hidrogênio? Então, vai ser 3x. Aí, somando, né? 3x mais menos 2 vai ser 3x menos 2. E, ó, gente me ligando, gente mandando mensagem, Deus é mais. Pronto. E aí, 3x menos 2 tem que ser igual a 1. E a gente faz essa continha também, x vai ser igual a 1. E tá certo, né? Porque o hidrogênio realmente tem um NOx de mais 1, o oxigênio tem um NOx de menos 2, e quando a gente faz essa somatória, o valor vai dar mais 1. Ou seja, é exatamente o valor da carga que essa molécula tá tendo, né? Que nesse caso seria mais 1. Então, essas são as regras, tá bom? É bastante regra, mas é super fácil de associar. E quanto mais exercício vocês fizerem, mais fácil vai ser para vocês memorizarem. Parece um bicho de 7 cabeças, porque é muita regra. Mas, igual eu falei, é bem fácil de associar. Igual família 1A, mais 1, 2A, mais 2. Então, assim, tem bastante sacada assim, que dá para vocês terem quando vocês estiverem fazendo exercício, que não vai ser tão difícil assim, por mais que sejam várias regras. E aí, para finalizar a outra aula, que eu não consegui acabar, a gente tem um exemplo aqui. E ele tá falando assim, considere as seguintes equações, e aí tem essas 3 equações, e é para você falar em qual ocorre a oxirredução. Então, vamos lembrar, a oxirredução é aquela reação onde vai acontecer tanto uma oxidação quanto uma redução. E como que a gente sabe se está ocorrendo uma oxidação ou redução? Quando a gente vê o número de NOx, porque quando oxidar, o NOx vai aumentar, e quando reduzir, o NOx vai diminuir. Então, a gente vai ter que fazer o NOx de cada um e ver quem está oxidando e quem está reduzindo. Hidrogênio, mais 1, pela regra, tá? Cloro, 7A, família 7A, então é menos 1. Sódio, é família 1A, né? Então, vai ser mais 1. Opa, mais 1. Nossa, meu ficou bem feio. Agora, olha isso, gente.
O hidrogênio ele tá do lado direito, não tá? A gente pode lembrar uma coisa, que o OH é a nossa hidroxila e ela sempre tem um valor negativo. Então, usando a última regra que a gente viu, quando a gente fizer a soma do NOx do oxigênio com o hidrogênio, o resultado tem que dar menos 1. O oxigênio a gente não sabe que é menos 2 e o hidrogênio é mais 1? Então, segundo a teoria, se eu fizer a soma disso, tem que dar menos 1. E quanto que é menos 2 mais 1? Menos 1. Então tá certo. Então é isso. O NOx do sódio é mais 1, do oxigênio é menos 2 e do hidrogênio é mais 1 também. Próximo, sódio de novo, mais 1. Cloro, menos 1. Gente, tudo isso é pelas regrinhas, tá bom? Sódio, família 1A, NOx mais 1. Cloro, família 7A, NOx menos 1. Agora aqui água, a gente sabe que o hidrogênio é menos 2, o oxigênio, perdão. Oh, meu Deus, tá travando essa bagaça. O oxigênio é menos 2. O hidrogênio, por sua vez, é mais 1. Segundo a teoria, quando eu somar todos esses NOx, como é uma molécula neutra, a somatória tem que dar 0. Então, mais 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2, 0. Então, tá certo também. Próximo. Gás hidrogênio. Vamos lembrar, isso é uma substância simples. Então, o NOx vai ser 0. Gás oxigênio, mesma coisa, uma substância simples. Então, o NOx vai ser 0. Da água, a gente acabou de calcular ali em cima, já vou colocar direto. Menos 2 e mais 1. Próximo. Enxofre e gás oxigênio não, e oxigênio. Vamos lembrar, oxigênio à direita da fórmula, menos 2. Só que eu tenho 3 átomos de oxigênio, então eu tenho que fazer menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. E aí, essa molécula está neutra. E aí, para eu zerar, eu preciso colocar algum número aqui, não preciso? Que número que quando eu faço com menos 6 dá 0? Mais 6, não é? Então, o NOx do enxofre vai ser mais 6. Ok? Opa. Ficou bem feinho, mas tudo bem. Mais 6 aqui embaixo também, e aí vai dar 0. Calculamos. Da água a gente já calculou também, menos 2 e mais 1. E agora do ácido sulfúrico, que foi até o nosso exemplo. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Menos 2 é o que a gente já sabe, e mais 1. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 1 vezes 2, mais 2. Que número que se eu colocar aqui somando, vai zerar? Mais 6, não é? Porque se eu fizer 6 com 2, dá 8. E 8 menos 8, 0. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam. Mas esse exemplo também a gente já fez. Beleza, calculamos o NOx aqui de todos esses. Agora a gente vai ver quem está oxidando e quem está reduzindo. Ó, na primeira reação, vamos olhar o hidrogênio, todos os hidrogênios, tanto do reagente quanto do preparado. Esse hidrogênio, mais 1. Esse, mais 1. Depois da seta, mais 1 também. Não aconteceu nada porque o NOx foi constante, não mudou. Cloro, menos 1. Do outro lado, menos 1 também, não mudou. Sódio, mais 1. Do outro lado, mais 1 também, não mudou. E oxigênio, menos 2. Do outro lado, menos 2 também, então não mudou. Então, nesse caso, não teve oxirredução, porque ninguém está oxidando e reduzindo, ok? Então, vamos para o próximo. Olha o próximo. O hidrogênio estava com 0. Aí, depois da seta, ele foi para mais 1. O NOx aumentou, não aumentou? Então, se aumentou o NOx, oxidou. Então, vou colocar um O aqui de oxidação. Agora, olha o oxigênio. O oxigênio tinha um NOx de 0 e caiu para menos 2. Ou seja, o NOx do oxigênio diminuiu. Se o NOx diminuiu, ele reduziu. Um R aqui de redução. Então, nesse caso, é uma reação de oxirredução, porque aconteceu tanto na oxidação quanto na redução. Então, tá certo também. 3, o enxofre tinha um NOx de mais 6, depois de mais 6 de novo, o oxigênio menos 2, menos 2, menos 2, não mudou também. O hidrogênio mais 1, do outro lado mais 1 também. Então, nesse caso, também não aconteceu uma oxirredução. Então, a resposta certa seria apenas em 2, ok? Essa é a nossa resposta certa. Finish. Acabou. Próxima aula, porque próxima aula tem bastante coisa para fazer. Deixa eu fechar esse slide aqui e abrir o outro e ver se o OBS pegou ele, né? Porque precisa tá tudo certinho. Ai, droga, eu tô clicando em tudo errado, gente. É a pressa. Fez certinho. Beleza, então, vamos começar essa aula.
Próxima aula, então. Mas vamos lá. A gente vai continuar falando de oxirredução. E a gente vai falar de uma coisa, gente, extremamente polêmica. E muita gente tem dificuldade, que é o balanceamento por oxirredução. Tenho 15 minutos para passar isso para vocês. Vai dar tudo certo. E se passar um pouquinho a aula, passou. Também vou tentar dar no tempo exato. Mas enfim, vamos falar agora de balanceamento. Primeiro, eu vou recapitular com vocês o que é um balanceamento. É você igualar a quantidade que eu tenho de átomos de tal elemento do lado dos reagentes com o lado dos produtos. Então, por exemplo, se eu tenho hidrogênio do lado dos reagentes, provavelmente, com certeza, eu vou ter do lado dos produtos também. A quantidade de hidrogênio que eu tenho de um lado tem que ser do outro, entendeu? Isso é balanceamento, a gente tem a mesma quantidade de ambos os lados. E aí a gente consegue fazer o balanceamento por oxirredução. Mas, qual que é o critério para fazer o balanceamento por oxirredução? Precisa estar acontecendo uma oxirredução. Alguém precisa estar reduzindo, alguém precisa estar oxidando. E aí, a gente vai ter alguns passos para fazer esse cálculo e descobrir. E aí, o que vai acontecer? O primeiro passo é você analisar e calcular o NOx de todos os elementos. E a minha cachorra está latindo. Enfim. Então, a gente vai ter, por exemplo, no caso aqui tem essa reação aqui, que é o que eu vou usar de exemplo. A gente vai precisar ver o NOx de cada um desses elementos e ver quem está oxidando e quem está reduzindo. Nossa, gente, ter pincher é difícil, viu? Mas enfim. Segundo passo, a gente vai ter que escolher as espécies químicas que iniciarão o balanceamento. Ou seja, a gente vai escolher, dentre as substâncias que estão oxidando e reduzindo, qual que vai começar com o balanceamento. Ou seja, qual que a gente vai colocar primeiro o númerozinho na frente para balancear, tá bom? Terceiro passo, calcular o número de elétrons transferidos, inverter as variações de NOx e atribuir esses valores como coeficiente nas espécies que a gente escolheu. E o quarto passo é continuar o balanceamento por tentativa e erro, que é o que a gente sempre faz. Então vamos continuar e, enfim. Aqui a gente tem um exemplo que eu coloquei para vocês e ele já está até respondido, mas eu vou explicar para vocês o porquê que o NOx é esse, seguindo as regras que eu passei para vocês. Então, aqui a gente tem essa reação enorme. Geralmente, as reações que é para fazer balanceamento de oxirredução são enormes, com muitas substâncias, então se acostumem. E aí, beleza. Potássio, NOx de mais 1. Por quê? Família 1A. Aí, a gente pula para o oxigênio, porque é o que a gente sabe também, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. E aí, para zerar a molécula, eu coloquei mais 7 aqui, porque mais 7 com 1, 8. E 8 menos 8, 0. Beleza. Fiz o NOx de cada um deles. Próximo, ácido sulfúrico. Eu vou passar isso direto porque a gente já fez ele agora há pouco. Então, é mais 1, mais 6 e menos 2. Ok. Olha só, água oxigenada. É um peróxido, não é? Então, ó, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Do hidrogênio a gente sabe que é mais 1. Tá certo. Lembrando, todas essas substâncias estão na forma neutra, ou seja, não estão ionizadas. Então, a somatória desses NOx vai dar 0. Por isso que eu estou sempre fazendo, esse com esse vai dar 0. Porque é a regrinha, tá bom? E, enfim. Próximo, ó, depois da seta, novamente. Potássio, família 1A, mais 1. Oxigênio, família 6A, menos 2. Aí, eu faço a continha, para descobrir o NOx do enxofre e deu mais 6. Água, a gente já fez também várias vezes, menos 2 do oxigênio e do hidrogênio mais 1. Gás oxigênio aqui, ó, é uma substância simples, então o NOx é 0. Agora, novamente aqui, ó, magnésio não, né, gente, eu falei errado, é manganês, perdão. Só corrigindo, porque ali eu também falei magnésio, mas é manganês. Magnésio é Mg. Mas enfim, oxigênio, os dois. O manganês é da família 2A, então mais 2. Gente, por que que aqui, ó, ele não foi mais 2 igual nesse caso aqui? Porque nesse caso, ele está sendo o nosso primeiro elemento, totalmente do lado esquerdo. Então é mais 2. Agora aqui, ele está bem no meio da molécula, então a gente precisou calcular fazendo aquela regrinha de somar e dar igual a 0, entendeu? Então nesse caso aqui deu mais 2.
Aí a gente faz essa regrinha pro enxofre, ó. Opa, faz a somatória e vai dar mais 6. Ok, beleza. Vimos o NOx de cada um. E agora a gente vai ver quem está oxidando e quem está reduzindo. Nesse caso é o manganês, ó. O manganês tinha um NOx de mais 7 e depois da seta, ou seja, do lado dos produtos, foi para mais 2. Ou seja, diminuiu, ele perdeu alguns elétrons, exatamente. Ele perdeu 5 elétrons, porque ele estava com mais 7, caiu para mais 2, então reduziu. E o oxigênio, ó, o oxigênio aqui, ó, como peróxido, ele estava com menos 1 e ele aumentou para 0, né, ó. Ele sofreu uma oxidação, ok? Gente, por que eu não peguei, por exemplo, sei lá, esse oxigênio com esse aqui, por exemplo? Se eu pegasse com esse oxigênio, ele estaria menos 1 indo para menos 2, isso, ele estaria reduzindo, entendeu? Então, eu tive que pegar esse oxigênio aqui, ó, porque daí ele vai estar oxidando. E uma oxirredução precisa ter as duas coisas, redução e oxidação, não tipo 2 reduções e 2 oxidações, por exemplo. Então, beleza, anotei que o manganês reduziu e o oxigênio oxidou. Próximo passo. A gente vai escolher as espécies químicas que vão iniciar o balanceamento. No caso, a gente vai escolher, por exemplo, a gente vai escolher ou essa substância ou essa, enfim. É isso que a gente vai fazer, tá bom? E aí, para escolher, existem também algumas regrinhas. Na verdade, a gente chama de prioridade. A gente vai ter prioridades, né? E aí, uma das prioridades é o membro, ou seja, ou o lado dos reagentes ou o lado dos produtos. A gente vai escolher o membro em que há mais átomos oxidando ou reduzindo. Ou seja, a gente vai pegar o que tem mais átomos que estão reduzindo ou oxidando e a gente vai escolher ele para começar. Se a gente não conseguir atender essa regra, tem a segunda prioridade, que é o membro em que há um maior número de espécies químicas. Ou seja, qual lado tem mais substâncias, reagentes ou produtos? E é isso que vai ditar também. E aí, nesse caso, a gente vai escolher o sulfato de manganês e o gás oxigênio. Por quê? A primeira regra é, quanto mais átomos tiver, é o que a gente vai escolher. Vamos pegar quem está oxidando, quer dizer, quem está reduzindo, que é o manganês. Então, desse lado a gente tem essa substância aqui e do lado dos produtos essa aqui. Dos dois lados, a gente só tem um átomo de manganês, vocês não concordam? Tem um Mn aqui e outro aqui. Então, não vai dar pra gente escolher pela primeira prioridade, porque empatou, deu um empate. E a segunda prioridade é escolher, então, o lado que tem mais substâncias. E nesse caso é o dos produtos. Ao dos produtos, a gente tem 1, 2, 3 e 4. E dos reagentes, só 3. Então, é esse que a gente vai escolher. E a mesma coisa, quase, a gente vai aplicar para o gás oxigênio. Por que a gente não escolheu esse aqui? Porque o gás oxigênio desse lado aqui tem mais substâncias acompanhando, né, o restinho da reação, ok? E lembrando, a gente só vai escolher o que vai iniciar a partir de quem está oxidando e quem está reduzindo. Então, por exemplo, eu não poderia escolher o ácido sulfúrico, a água desse lado, porque não são essas substâncias que estão participando da redução ou da oxidação, entendeu? Então, beleza, escolhemos sulfato de manganês e gás oxigênio. Terceiro passo, a gente vai calcular o número de elétrons transferidos e inverter as variações de NOx e o valor atribuir como coeficiente das espécies químicas. Então, calma, a gente vai precisar calcular o delta NOx, que é a variação de NOx. Para calcular isso, a gente vai usar tipo uma formulazinha, vai ser a variação, ou seja, o quanto de elétrons foram transferidos vezes a quantidade de átomos. Então, ó, vamos olhar. O sulfato de manganês aqui, ó. Esse 5, que é a variação, é da onde? É justamente daqui, ó. Ele não estava com mais 7 e foi para mais 2? Ou seja, a variação foi de 5, entendeu? A gente faz um menos o outro. E aí, por isso que é esse 5 aqui. E quantidade de átomos, o nome já diz, é quantos átomos eu tenho. E eu só tenho um, tá vendo? Aqui, ó, eu só tenho um.
por isso que é 1. Então, 5 vezes 1 é 5. E agora, do gás oxigênio, mesma coisa. Tá vendo que ele tava com menos 1 e foi para 0? Ele andou 1, entendeu? A variação foi 1. 0 menos 1. 0 mais 1, mais 1, entendeu? Então, a gente faz 1 vezes 2. Por que vezes 2? Porque, ó, tem 2 átomos de oxigênio. E aí, deu 5 e 2. E aí, o próximo, continuando nesse passo, na verdade, a gente vai precisar inverter esses valores. Então, o que tinha manganês, que estava com 5, vai ficar com o que estava com oxigênio, tá vendo? Só invertir. Então, agora esse daqui vai ficar com 2, né? O sulfato de manganês, e o gás oxigênio vai ficar com 5. E aí, eu vou e jogo esses valores nos coeficientes. Então, ó, o sulfato de manganês eu vou colocar na frente, e o oxigênio, gás oxigênio, eu vou colocar um 5. E aí, por último, eu continuo o balanceamento. Então, agora a gente vai continuar o balanceamento por tentativa e erro. Eu espero que tenha nada para entender, porque, assim, parece ser muito confuso, né? Muito complicado fazer balanceamento por oxirredução. Mas é só você seguir todos esses passos aqui. E aí, beleza, vamos terminar então. Agora a gente precisa terminar de balancear isso. E eu, bem esperta, já fiz, obviamente, o balanceamento, mas eu não sei onde eu coloquei a minha cola. E, tipo, eu montei a sala já tem uns dias, então isso aqui é coisa da faculdade. Então, eu não sei, a gente vai ter que fazer aqui junto. Talvez eu erre junto, mas vamos fazer ao vivaço mesmo. Então, beleza. Eu tenho 2 manganês desse lado. Então, gente, tive um probleminha, um errozinho técnico, mas já consegui resolver. Eu vou ter que juntar esses 2 vídeos. Não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Enfim, mas vamos terminar então esse balanceamento. Deixa eu pôr aqui. Beleza, eu tava falando que... Deixa eu apagar tudo. Vou começar do zero. Aqui. Beleza. Eu tenho que deixar esses aqui, né? Por conta da regra da oxirredução. Aí a gente conta, né? Tenho 2 potássios desse lado, tenho um desse. Então, coloco um 2. Manganês, tenho 2. Desse lado, 2, certo? Enxofre, eu tenho 1 desse lado. E desse lado eu tenho 1 também. Pera, não tenho 1, eu tenho 3, né? 2 aqui e 1 aqui, 3. Então, eu coloco um 3 aqui. Tá vendo? Porque o enxofre tá aqui. Aí, agora é que dá o problema. Porque a gente precisa igualar o oxigênio e o hidrogênio dos 2 lados e a parte mais chatinha. Mas é possível. Ó, eu tenho de hidrogênio. Vamos começar pelo hidrogênio. Eu tenho 6 aqui, ó, tá vendo? 3 vezes 2, e aqui eu tenho 2. Então, 6 com 2 dá 8. Então, do lado dos reagentes, eu tenho 8 hidrogênios. Do lado dos produtos, eu tenho 2 e só tenho 2. Se eu colocasse um 4 aqui, 4 vezes 2 dá 8. Iria igualar. Porém, já fiz isso, me matei para balancear isso. Mas aí o oxigênio não balanceia de jeito nenhum. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pensar um pouquinho mais. A gente vai ter que colocar algum número aqui e outro número aqui que faça com que iguale tanto o hidrogênio de um lado e do outro, quanto o hidrogênio. E aí, esses números, eu já vou facilitar a vida de vocês porque a aula tá acabando. Mas seria 5 e aqui 8. E aí, gente, é tentativa e erro. Vocês têm que ir tentando até acertar. E aí, agora eu vou contar para vocês verem como bateu certinho. Potássio desse lado eu tenho 2. Do outro lado, 2 também, ó. Manganês eu tenho 2 e desse lado aqui, 2 também, ó. Agora, enxofre, tenho 3 desse lado e desse lado eu tenho 1 e 2. 2 com 3. 3 dos 2 lados, tá certo? Agora, hidrogênio, eu tenho 6 de um lado e aqui eu tenho 10, né? 10 com 6, 16. Tenho 16 de um lado. E do outro também, 8 vezes 2 é 16. E por último, e o mais chato de todos, o oxigênio, eu tenho 8 aqui. Aqui eu tenho 12. 12 com 8, 20. E aqui eu tenho mais 10. Então eu tenho 30. 30 oxigênio desse lado. Agora do lado dos produtos eu tenho 4 com 8 dá 12. Com 10, 22. E com 2 vezes 4, 8.
22 com 8, 30 também. Então, tá balanceado, tá tudo certo. E é isso, gente. Esse é o balanceamento por oxirredução. A gente precisa seguir esses passos. Muito exercício. Vamos fazer mais exemplos para fixar bem. E oxirredução, a princípio, é isso. A gente vai continuar na semana que vem com a parte mais de eletroquímica mesmo. Também um pouquinho difícil, chatinho de entender, mas não é impossível. E é isso, gente. Até a próxima aula. Se cuidem e tchau!